Olá a todos. Estou aqui hoje com uma pessoa muito incrível, muito maravilhosa, minha amiga, minha professora, Nicole. E a gente vai falar um pouquinho sobre a Kundalini, sobre o corpo, o Tantra Yoga, os chakras. Eu vou começar pedindo para a Ni se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória, da sua formação e mais ou menos quem você é, para quem não te conhece. Olá, muito obrigada por esse convite. Aí eu falo a mesma coisa, né? Que você é minha amiga, minha professora. E, bem, eu sou a Nicole, tenho 31 anos. Nos conhecemos na faculdade, então fiz Faculdade de Artes do Corpo na PUC. Já faz aí uns 10 anos, mais que isso, nem sei. Depois, bem, eu fui para a Índia me especializar um pouco. No Brasil eu fiz vários cursos, nunca parei de estudar e pretendo nunca parar de estudar. Estou sempre em movimento agora no mestrado, fazendo um mestrado na área de comunicação, por conta de uma tradução de um texto bem especial, que é um texto considerado de dramaturgia, né, indiano, Natya Shastra, ligado um pouco à dança clássica indiana que eu me dedico, que é o Bharatanatyam, que é uma das danças clássicas, né? E, bem, sou professora de yoga há um tempo, já aí uns 12 anos, eu acho. Às vezes eu perco as contas. Também terapeuta Ayurveda e sempre aluna, sempre aprendi, sempre curiosa, mas decidi, né, me encontrei e decidi dedicar minha vida a esse universo, né? Acho que é isso. Muito bom. Depois, para quem não sabe, vou deixar aqui na descrição do vídeo os links do projeto da Ni, que é tudo de on, né? Que tem aula regular, aula de yoga, meditações, um monte de coisa bafônica. E Ni, a gente comentou que a gente abordaria esse tema da Kundalini a partir da visão do Tantra, né? Foi isso que você me falou. Acho legal explicar um pouquinho o que seria assim a visão do Tantra, falar um pouquinho, enfim, você vai livre, mas falar um pouco dos chakras, começar um pouco por esse universo bem explicando o que são as coisas para quem não tem intimidade com o assunto. Então, primeiramente, tem várias palavras que ficam soltas aí, né? Assim, a gente vê muito yoga por aí, chakras, até outros termos, né? Namastê. A gente vê essas palavras soltas aí no mundo. Mas, de fato, elas têm uma história, elas têm uma tradução, têm uma origem. E eu penso que olhar para essas origens é muito rico, porque a gente entende de onde vem e também não corre o risco de cair numa situação de apropriação, né? Então, de ter um olhar respeitoso diante de uma outra cultura que não é exatamente nossa, é da humanidade, mas eu sou brasileira, né? Então, eu me coloco nessa posição de curiosa, de aprendiz, com a intenção de transmitir aquilo que me transforma. Eu acredito profundamente porque eu falo assim como dizem, né? Eu sou a prova viva disso, né? Com conhecimento de causa. Então, o termo Tantra, por exemplo, ele é bastante distorcido no Ocidente, até quando a gente vai falar de Tantra Yoga, de massagem tântrica, até do Kama Sutra, cai num bolsão, assim, como se fosse uma coisa só, e é muito mal interpretado. Eu penso que, às vezes, é até desrespeitoso a maneira como a gente olha, né, para esses saberes. Então, especialmente os chakras. Quando a gente fala dos chakras, imediatamente a gente está trazendo do Tantra, que é uma corrente filosófica, um movimento filosófico. Não é exatamente o yoga, né? Porque o yoga em si, como uma corrente, ele tem muitos conhecimentos ligados aos chakras, mas a origem desse conhecimento é tântrica. Então, a gente tem um Tantra como um movimento assim revolucionário dentro da Índia, né? Depois da primeira invasão histórica que a gente tem ariana, né? Os europeus que vieram ali pelo Paquistão entraram na Índia pelo norte e eles ficaram encantados porque eles viviam no gelo, no frio e de repente tem sol, tem cor, tem fruta, né? Então eles quiseram ficar, além de outras coisas que acho que a gente não precisa entrar nisso. Então, todas as colonizações a gente sabe mais ou menos como funciona. E depois desse momento, o que aconteceu? Houve uma repressão muito grande em relação
as mulheres mesmo, porque a Índia era uma sociedade matriarcal, e o Tantra, ele vem uma contracultura mesmo, né? Que permite que as mulheres voltem a praticar yoga, que permite que as mulheres voltem a dançar, que por tradição as dançarinas, elas eram mulheres que dançavam nos templos. Então, o Tantra acaba sendo uma forma subversiva de levar a filosofia viva, e por isso tem muitas interpretações confusas, né? Então, por exemplo, olhar para o universo como uma possível manifestação de união do que é feminino e masculino. E eu não estou falando de gênero, né? Essa questão de gênero é muito recente, eu falo de potência, de força de vida, né? De conexão. Então, o Tantra traz essa visão, primeiramente, Ishvara, que seria esse princípio que move, que gera tudo no universo, né? De uma força feminina e masculina, que também habita o corpo. Sim. O Tantra, por exemplo, é uma das filosofias que vem dizer, não, o corpo não é somente um veículo, ou o corpo não é somente um suporte, ou o corpo ele não é impuro, como outras tradições trazem, né? A espiritualidade, então não pode reverenciar o corpo, sabe esse lugar? Então o Tantra diz assim, não, o corpo é sagrado, né? A experiência sexual é sagrada. E aí os chakras, eles entram aí muito ligados a essa energia sexual, né? Que mora ali na região pélvica, que seria a energia de vida, que a gente chama de Kundalini Shakti. Então, é uma energia de vida. Enquanto você estiver viva, essa energia está ali, né? Potente, latente. E ela, de maneira, vamos pensar assim, numa fisiologia. Se a gente pudesse pensar numa anatomia sutil, ela estaria ali, abrigadinha na região da pelve, né? Na raiz da coluna, ligada àquelas glândulas que são glândulas dos órgãos reprodutivos, que são os órgãos da vida, da criatividade. Então, é mais ou menos por aí. Não sei se ficou claro. O que você acha? Sim, acho que sim. Acho que é muito incrível, muito legal, assim, a gente pensar. Isso para mim é uma coisa muito clara, né? Acho que, em geral, quem trabalha com o corpo, não sei, trabalha com arte, com dança, sei lá, que a gente é bem artista do corpo, né? Então, o trabalho do corpo é muito presente. Mas isso ficou muito claro para mim, até nos últimos anos, que até a palavra profana passou a não fazer muito sentido para mim, porque tudo que é do corpo, tudo que é, enfim, material, encarnado, sexual, a festa, né, o movimento, a dança, o carnaval, para mim é tudo sagrado, nada é profano, nada, não tô pervertendo nenhuma ordem divina, né? Tô inclusive enaltecendo, assim, vivendo ela. Acho que é muito legal a gente ter essa visão, e como o yoga também trabalha com isso, né? Porque não é só uma filosofia mental, ou porque é isso, né? Muita gente fala yoga, ainda mais aqui no Ocidente, e liga só com as posturas, né? Então yoga é namastê e não sei o que, o cachorro, a árvore, aquelas posições, e não tem a dimensão que é uma filosofia muito maior, muito complexa, né? Que envolve respiração, meditação, alimentação, medicina, cura, né? Todas essas coisas. Aí, bom, acho que você pode falar mais um pouquinho se quiser, mas a gente podia entrar na coisa da Kundalini mesmo, assim, o que seria, o que vem a ser, segundo o Tantra Yoga, a Kundalini. E também, se você puder falar um pouquinho dos chakras, assim, o que são os chakras exatamente. Sempre parece que vem uma nuvem mística, né? Em torno desses assuntos, como se fosse algo assim difícil de entender, ou só para quem é super ligado com a espiritualidade e tal, né? E eu acho tão importante desmistificar, porque do mesmo modo que a gente tem uma fisiologia, uma anatomia que são palpáveis, né? Por exemplo, quando a gente, uma escola de medicina, de fisioterapia, você vai lá ver o corpite, como ele é, como ele funciona, né? Porém, existem aspectos que o binóculo, os olhos do binóculo, os olhos não alcançam, né? Então, o microscópio não alcança. Então, assim, eu consigo, por exemplo, olhar para um corpo e entender ali que tem, né?
aquelas vísceras, aquela organização, mas eu não consigo olhar para aquela história, não consigo ver o quanto de amor aquele corpo sentiu ao longo da vida. Isso não é captável pela ciência, né? Então, tudo isso que ainda não é perceptível nessa ciência que a gente tem aqui no Ocidente, de algum modo já foi anunciado lá atrás, né? Tanto com as tradições do yoga, especialmente do Tantra, que a gente está trazendo aqui, para falar de um aspecto invisível e ao mesmo tempo material, né? Então a gente não consegue ver, mas ele se manifesta o tempo todo no corpo. Quanto uma memória, uma emoção é o corpo, né? Não está desvinculado. Então essa tal dessa Kundalini Shakti, ela seria a própria vida, a expressão da própria vida, da energia vital, né? O Tantra, ele é uma corrente que traz força para o Hatha Yoga se tornar o que ele é, né? E muitas tradições dizem que o Tantra, ele trouxe muito do budismo consigo, né? Então a gente pode olhar para o budismo, vamos pensar o budismo como uma religião, né? Que pode parecer algo distanciado do corpo, né? Quase que sacralizado, no sentido de somente sutil, efêmero, e como se desconsiderasse, como se desconsiderasse a carne, mas não tem nada a ver com isso. Quando a gente vai olhar as tradições mahayanas, o budismo, tem um respeito muito grande pelo corpo como sagrado, né? Como o próprio ser. Inclusive tem uma passagem do Sutras de Buda, do caminho Mahayana, que ele diz assim: negar o corpo é negar o sujeito, que significa negar o momento presente. Então, se eu nego o corpo, eu nego a própria existência do aqui e agora. Se eu viso uma vida espiritual longe do corpo ou sem matéria, eu já estou num futuro que ainda não chegou. Quando que o yoga, a meditação, todo esse conhecimento prezam e entendem que a vida é o aqui e agora, é o próprio corpo, é o próprio sujeito. Então, Buda já estava falando sobre isso, né? É como também uma filosofia de vida. E esses chakras, eles compõem também essa anatomia sutil. Existe um desenho que é muito simples da gente visualizar tudo isso, né, no corpo. Então, a gente sabe que a gente respira, a gente sente o ar, se a gente faz assim, a gente sente o movimento do ar, mas a gente não pega, né? A gente não consegue pegar. A energia é a mesma coisa, não é nada místico, né? Esquisito, é muito mais simples. Então, a gente tem a coluna vertebral aqui, imaginemos a coluna vertebral, a raiz da coluna, que está aqui exatamente junto com a pelve, né? A região do sacro, da raizinha da coluna. E nós temos algumas importantes glândulas ao longo da coluna. Então, a gente tem testículos e ovários, que seria a organização para dentro e para fora de uma mesma glândula, né? Depois a gente tem suprarrenais nos rins, daí nós temos pâncreas, aqui mais na região do umbigo, daí nós temos a timo, as paratiroides e a pineal, né? Então, são essas glândulas que compõem esses chakras. Então, quer dizer que as glândulas estão ligadas aos chakras? Isso. A parte mais física dos chakras seriam essas glândulas, que totalizam 60 gramas, se a gente botar numa balancinha, né? É nada que comanda tudo no corpo. Por isso a Kundalini é tão importante também, está ligada a essa vitalidade. Bem, então esses chakras, eles seriam como vórtices, como centros de energia, que estão ligados à região da coluna, no eixo da coluna, que a energia, ela serpenteia. Por isso, muitas vezes, ela tem a figura de uma serpente. Mas serpenteia por onde e como? Pelos canais de respiração, que a gente chama de nadis. Então, existem vários canais, né, de energia, mas vamos falar desses dois principais, Ida Pingala, que recebem o oxigênio, e o prana, que seria a parte mais sutil do ar, que vai vitalizar esse corpo, tanto quanto o oxigênio vai cuidar da saúde celular, né? E aí esses canais, eles vão se costurando. E a cada encontro desses canais que se cruzam, existe um chakra. Então, coluna, os canais de energia, e a cada encontro existe um centro. E a energia Kundalini, ela transcende, ela se eleva, né? De acordo com as práticas, com o direcionamento, é como se acompanhasse a nossa evolução pessoal, espiritual, de consciência, pode dar o nome que quiser. Então, ela vai serpenteando, ela vai passando pelos canais de energia que se costuram junto aos chakras. Então, essa seria uma anatomia sutil, por assim dizer,
né? Que o Tantra explica de maneira muito profunda, e também Samkhya, que é uma outra escola filosófica da Índia ligada à Ayurveda, a ciência da vida. Muito legal, muito bom, muito bom. Uma vez você comentou comigo que a energia da Kundalini Shakti, né, que você fala, depois a gente tem que falar sobre isso, que também não é uma coisa muito falada, mas que ela não necessariamente vai de cima para baixo, né? Justamente é uma energia que serpenteia, que vai de baixo para cima, de cima para baixo, de baixo para cima, né? Porque tem essa noção da ascensão quando falam, né? A ascensão da Kundalini ou o despertar da Kundalini. E também tem muitas linhas que eu nem sei se são do yoga, mas que consideram até como, falando com a minha humilde ignorância, tá? Mas que consideram até um fenômeno bioelétrico ou uma metáfora, né, de uma ascensão espiritual, algo que vai de baixo e vai ascendendo até a ascensão espiritual. Mas você comentou comigo também uma vez que ela não vai apenas de baixo para cima, ela vai de baixo para cima, de cima para baixo, justamente ela faz esse movimento serpenteado, né? É isso? Fala um pouquinho disso. Depende muito da tradição, sabe? Porque existem algumas tradições que são bem fiéis nessa noção de que é acender a energia, né? Ou seja, ela só pode vir de baixo para cima. Inclusive, dentro do Tantra, existem várias linhas de estudo, assim como na Ayurveda, né? Existem várias linhas que você pode seguir. Então, uma das compreensões seria essa, que conforme a energia vai subindo pela coluna, você vai ascendendo. Então, você vive mais ali, na base, no chakra básico. Então, são condições de vida muito, muito mundanas, no sentido de não ter ainda um interesse por algo a mais. Você está ali vivendo sua vida prática, então você está vibrando aqui. Conforme essa energia vai se elevando, você vai questionando o mundo de outra forma, você vai aprendendo outras coisas da realidade, né? Tem umas histórias engraçadíssimas na Índia, porque tem algumas histórias de que alguns mestres faleceram porque a cabeça explodiu. Pá! Porque a Kundalini subiu tão rápido, pá! Explodiu o cérebro. É bem bizarro, né, gente? Mas assim, tem umas histórias assim, né? Então, inclusive, quando a gente vai pegar a parte da Ayurveda que fala sobre a morte, né? Como lidar com o corpo na morte. Então, a cabeça é um lugar que a gente demora muito para mobilizar, a gente precisa deixar umas horas ali, que é por onde termina de sair essa energia vital, né? A Kundalini Shakti. A gente chama de Kundalini Shakti quando a gente está ligada a essa tradição que é mais matriarcal, porque Shakti seria de fato o princípio feminino que gera vida. Então, a gente não diria Deus, se a gente pudesse nomear algo maior, a gente diria deusa. E mais do que isso, a gente diria Deus, deusa, tudo junto e misturado, deuse, sabe? Tudo Deuse. não tem a ver, não tem a ver com gênero, tem a ver com forças, com potências, né? Novamente. Então, outras tradições vão dizer assim, não, a energia ela é livre pelo corpo. Então, tem momentos na vida que a gente acende mais, então tem momentos que a gente está mais no amor, né? E às vezes no mesmo dia tem momentos que a gente está mais na base, a gente está mais raivoso, mais apegado. Então, que ela tem essa mobilidade, né? Mas que de fato, quando ela ascende até o Sahasrara Chakra, que seria o 7º dos chakras principais no topo da cabeça, é que de fato você atingiu um estado de consciência muito potente, né? Uma expansão da mente, uma expansão da consciência muito grande, né? Que seria uma experiência espiritual elevada, o Samadhi, dentro de cada um, né? Essa espiritualidade como uma experiência individual de cada um no contato com essas vivências, com esses conhecimentos, não só do yoga, muitas maneiras de você ascensionar, vamos dizer assim, né? Sim. É muito interessante isso, um pouco que você estava falando antes, a coisa do corpo, né? É muito, enfim, acho que há muitos anos já, não sei se séculos, acho que séculos, a gente vive sob um domínio muito racional, né? E aí eu não sei se a gente pode falar desses chakras, não sei, falar
sob um domínio do pensamento mesmo, né? O pensamento lógico, acho que todo o lance cartesiano, né? E também do iluminismo, um momento em que o ser humano se diferenciou do resto do mundo a partir da capacidade de pensar ou de articular ideia, conhecimento, escrita, fala, tudo isso. E acabou gerando o que a gente vive hoje, que é o antropoceno radical, né? Como se o ser humano fosse o centro do universo e soberano a todas as outras formas de vida, inclusive o próprio planeta. A gente acha que domina tudo, só que não. E aí a gente está vivendo esse caos, né? Mas estou falando isso porque, enquanto você estava falando, eu sinto que a maioria das pessoas, não sei se dá para generalizar também, mas praticamente vive como se não vivesse no corpo. Vive somente na ideia, no pensamento e na palavra, e acho que tem toda uma construção aí do pensamento acadêmico, né, ocidental, que vai muito a partir disso e da razão, né, como se achasse que o conhecimento da ordem física, da ordem material, que é mais relacionado à sensação, né, ao sentimento, à experiência ou até à própria intuição, fossem menos valiosos ou fossem assim indignos de confiança em relação à razão, né? O que é uma loucura total. Não sei se você gostaria de comentar alguma coisa sobre isso, assim. Eu concordo totalmente. Pensando assim, né, desse universo que eu tenho interesse, né, ligado ao yoga, mesmo as danças clássicas indianas. É tão racional, é tão racionalizado, né? E é muito interessante porque muitas vezes as pessoas falam, por exemplo, sobre a prática do yoga e não vivenciam exatamente, né? Então você consegue observar que existe uma ideia até sobre o que é o próprio corpo e não a experiência do próprio corpo, né? Então, vou dar um exemplo. Existe uma dança, que na verdade é uma dança-teatro do sul da Índia, chamada Kathakali, né? E o Kathakali é uma técnica muito difícil, porque a posição dos pés, a gente usa a borda externa dos pés no chão, o pé torcido, virado, assim. E em Ardha Mandalam, que seria um demi-plié, sabe? Os joelhos bem dobradinhos, com a pelve bem ligada ao chão, porque tem essa relação com a terra, e os pés virados para fora. E existem técnicas de respiração, né, que estão descritas no Natya Shastra. Então, assim, existe uma técnica dentro do Kathakali que você precisa ficar vermelho, ou amarelo, ou branco, ou preto. Como assim, Nicole? Dentro do que a gente chama de Abhinaya, né, que Abhinaya é a expressão da dança. E aí, por exemplo, vou falar da respiração para ficar vermelho. Quando a gente vai fazer Raudra, raiva, ou um demônio, a gente vai representar um demônio. Então, a instrução é fazer uma respiração ofegante com a conexão, com a atenção no plexo solar, que seria Manipura Chakra, que seria esse centro da região do umbigo, né, ligado ao nosso fogo da digestão, aonde a gente armazena emoções como raiva, por exemplo, né? Dá até uma gastura, tem gente que fala, tô com uma gastura, senti uma raiva, né? Tem gastrite nervosa, sabe tudo isso? Então a gente tem que trazer para cá a respiração para conseguir trazer essa abhinaya, essa expressão desse demônio dentro de uma contação de história. E aí no workshop lá na Índia, eu não conseguia fazer isso. Porque eu não estava conseguindo imaginar como eu ficaria vermelha. Não fazia o menor sentido para mim ficar vermelha. E eu estava racionalizando muito. E aí o professor, que não vou me lembrar o nome dele agora, gente, mas é um mestre de Kathakali incrível. Ele olhou nos meus olhos e disse assim, sai daqui. Né? Como uma representação da mente, tá, gente? Não que a mente está só aqui, mas ele disse, sai daqui, vem para cá. E pôs a mão na minha barriga. E aí, nesse momento, eu entendi que era um pensamento do corpo. Eu não tinha que ficar pensando se ia ficar vermelha, eu tinha que respirar e deixar aquilo acontecer no corpo, no momento presente. E eu fiquei tão vermelha, foi tão legal. E eu falei, nossa, eu consegui, né? Consegui ficar vermelha como deveria, né?
Então, Demais. assim, isso não é tão validado, né? Dentro da academia, por exemplo, por que eu não posso apresentar uma coreografia ou um trabalho de dança? Eu tenho que apresentar algo escrito, justificado, com legenda, com referência, Uhum. trazendo o pensamento da filosofia. Gente, mas é o próprio corpo que está. Não precisa, né, fazer essas. É uma loucura. É uma loucura. Eu estava até ontem mesmo, uma amiga minha, a gente estava fazendo uma troca e ela estava me introduzindo um estudo de um pensador, assim, chama Stanley Kellerman, você conhece? Da anatomia emocional, eu acho que é o nome. É dentro de um campo que ele criou que chama psicologia formativa. E ela é psicóloga, né? Vai bem dentro de um campo clínico e tal. E, enfim, é super interessante que eu sou super leiga, tá, gente? Só tive 2 encontros com ela, não me julguem aqui se eu falo besteira. Mas ele fala justamente que, na verdade, a forma do corpo, a forma muscular, né, a forma celular, é a que gera a emoção, a que gera o pensamento. E aí eu até perguntei para ela, mas não são as duas coisas ao mesmo tempo, né? O pensamento que gera forma, que gera pensamento que gera forma. E ela falou, acho que sim, mas para o Stanley Kellerman é a forma. Primeiro, tipo assim, o ovo ou a galinha, o ovo veio antes. Então, enfim, você falou, eu estava me lembrando como é interessante a gente também pensar a partir desse prisma que é muito básico, né? Que assim, a maioria das filosofias e os nossos povos originários aqui, 100%, trabalham dessa forma, né? Só que a gente viveu esse processo colonial desgastante e aí de repente se perdeu, né? Uma coisa que simplesmente não se pratica e eu sinto que tem não é nem só um desejo de retomar, mas é uma necessidade, né? Falando assim um pouquinho da Viva Pelve, uma coisa mais específica que é um projeto que eu tenho, eu vejo as pessoas com muitas questões, e jovens com muitas lesões, muito problema de saúde mesmo, problema de saúde ósseo, muscular, dos órgãos, de tudo quanto é tipo de coisa, por conta de simplesmente não se mover, né? Ou de não ter essa consciência corporal, que não é bem certo falar isso, né? Mas de não ter essa noção da importância da matéria, né? Da fisicalidade. E aí, eu tinha separado aqui uma pergunta, que eu não sei se ela é meio X, para a gente introduzir um pouquinho a coisa da pelve. Pode ser um pouco óbvio, tá? Mas fala aí um pouquinho de como que a pelve está relacionada à Kundalini Shakti, né? Você já falou um pouco, mas como que relaciona exatamente uma coisa na outra e como que o movimento da pelve pode gerar, segundo a visão do Tantra, é, assim, saúde, né? Bem-estar, que acho que tem a ver com o Svadhisthana Chakra também, né? Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Nossa, tem tudo a ver, né? Porque eu penso que são universos que estão conversando tanto, então, assim, uma pelve com mobilidade, né? É exatamente essa região viva do corpo, né? O movimento, ele traz vida, ele traz respiração, ele movimenta o prana. Então, se eu trabalho essa mobilidade da pelve, gente, além de todos os benefícios de saúde, que eu nem vou precisar ficar falando aqui, né? Saúde do períneo, saúde do assoalho pélvico, saúde dos esfíncteres, que são benefícios 1000, né? A gente pode até fazer uma lista enorme e passar para todo mundo, né? Mas pensando, focando, né, na relação com a Kundalini Shakti, é que essa mobilidade óssea, estrutural, muscular também, ela promove uma mobilidade da base, né? Então, essa energia que mora ali na raiz, ela está muito ligada à energia de terra, que a gente vai chamar o Muladhara Chakra do centro raiz, né? Centro de energia raiz, também ligado à Kapha. Como assim a terra? Ai, começou essa conversa esquisita. Do mesmo modo que os elementos da natureza compõem todo o universo, a materialidade do universo, a gente também, né? Porque a gente sempre se sente de fora, como você mesma falou. A gente como centro desse universo. Não, nós somos também só mais uma parte da natureza, assim como os outros bichos.
A gente se cercou de concreto, mas a gente ainda é bicho, né? Então, é ter uma base com mobilidade, uma base que respira. Então, assim, é ter uma segurança na vida, é ter uma autoconfiança, mas não ficar engessado nisso, preso em padrões e em necessidades que muitas vezes a gente não vai conseguir cumprir. Eu só me sinto seguro, eu só me sinto pronto e preparado se for desse jeito. Então, essa pelve sem mobilidade, as pessoas muito metódicas, muito controladoras, não deixa a base oxigenar, que seria, assim, a capacidade de adaptabilidade, o nosso rabo, né? A capacidade de adaptabilidade está muito ligada à nossa herança do nosso rabinho, que foi se modificando, né? Aí você falou do Swadhisthana Chakra, que seria, então, o primeiro Muladhara ali, ligado aos ovários e aos testículos, externo e externa, né? Essa glândula. Depois a gente tem as suprarrenais, né? Então, assim, a tarefa dos rins, de acordo com a Ayurveda, que é essa ciência da vida, o Swadhisthana Chakra, muito ligado à nossa capacidade de adaptação, quando a gente sai da água como anfíbio e vai para a terra, né, para virar réptil, e aí nessa transição, nosso sistema urinário, excretor, ele muda completamente. Então, dores lombares, todas essas questões também de rigidez da pelve implicam na dificuldade de se adaptar, de, por exemplo, trabalhar a resiliência, né? E a gente está falando de comportamento, de parte cognitiva e de parte do corpo. Então, está tudo muito entrelaçado. Né? Então, a mobilidade pélvica, ela, assim, inclusive dentro das danças clássicas indianas, a pelve é o centro da dança. Eu tenho até uma professora que ela é uma figura, gente, eu vou contar isso para vocês, porque ela é muito sensacional. Na dança clássica indiana, a gente tem uma base que parece o cavalo do Kung Fu, né? A gente afasta um pouquinho as pernas, desce bem, e ela dizia assim, imagina uma geleia escorrendo da sua vagina, que gruda no chão, como se você tivesse uma terceira perna, uma gosma verde. E aí, essa gosma verde, quando você visualiza isso, você liga a sua pelve com a terra. E aí você fica firme, não abala a sua estrutura. E é a partir daí que começa a técnica de dança. Da relação da pelve com a terra, de você aterrar. E essa simbologia também traz uma narrativa que é entender Deus dentro. Então, as danças clássicas indianas, elas entendem Deus dentro, né? Uma das danças entende Deus fora, que é o Kathak, que na verdade é uma dança paquistanesa que veio para a Índia, que os movimentos são para cima, são para fora, como o balé, num plano superior, e as danças clássicas indianas são mais aterradas, porque a gente está no centro e a gente está dentro, conectada com a terra, né? Então, são muitas leituras, são muitas possibilidades, mas basicamente uma mobilidade pélvica é uma mobilidade de comportamento em relação à própria segurança, à capacidade de adaptar-se, né? E por assim vai. É muito interessante. Eu também estava lendo um livro outro dia, eu até fiz um post sobre isso lá no Instagram. Um livro chama Pariremos com Prazer. Enfim, é um livro bem focado na questão do parto orgástico, ah, enfim, essas coisas. Mas numa passagem, ela fala sobre a posição de cócoras. Enfim, ela menciona essa relação da ligação da pelve com a terra no cotidiano. Então, o quanto que também povos originários do mundo inteiro, ou mesmo um modo de vida mais rural, né? Que você tem que estar literalmente perto da terra, você trabalha perto da terra, né? Mas esse modo de viver que trabalha assim o agachamento, né? A posição de cócoras, levantar, abaixar, da relação da pelve com a terra, o quanto que isso favorece a saúde assim óssea, né? A saúde da coluna, porque a pelve ela se encaixa, né? Principalmente de cócoras, e a cadeira ela não é muito boa assim para o corpo humano, né? É tipo péssimo, ainda mais que tem essa coisa do encosto, que a gente acaba sentando no sacro, né? Não senta no isquio, não usa esse alinhamento. Então toda essa báscula da pelve, que você trabalha muito na aula, né, do Ashtanga também, Ashtanga Yoga, e eu trabalho na Viva Pelve, esse encaixe da pelve que é uma abertura da base, né? O quanto que isso facilita para a nossa mobilidade em geral, porque a pelve, para além da saúde, né, energética, espiritual, os chakras e tal,
tem a ver com, como você falou, a nossa evolução, né? Mobilidade. A pelve ficava no horizontal e ela ficou na vertical. Então, esse centro que teve um movimento muito importante para a gente chegar nessa condição bípede, né? E o quanto que ela é fundamental para tudo, mobilizar as pernas, que é a forma como a gente vive, né, gente? Então, andar, correr, pular, agachar, levantar. Só que a gente, numa vida mais urbana, né, perdeu completamente essa relação da pelve com o chão, né? Poucas pessoas até têm essa mobilidade, muita gente não consegue ficar de cócoras. Não consegue essa posição, a planta do pé no chão, a pelve encaixada. E o quanto que, enfim, eu sinto também que a gente, nas grandes cidades principalmente, vive de um modo muito desfavorável para o que seria orgânico, entre aspas, mas não é esse o termo, mas que seria orgânico para o corpo, né? Favorável para o corpo humano. Nada disso aqui é favorável para o corpo humano, nem o cimento, nem a cadeira, nem o concreto, nem o sapato, nem o carro, tipo, nada favorece, né? Enfim. Muito interessante, Dorinha. Me lembrei de um livro do Norval Baitello, né? Que é um grande professor que criou o nosso curso lá da PUC. E ele tem um livro que se chama O Pensamento Sentado, né? E aí ele faz todo um estudo do como a cadeira foi sendo desenvolvida a partir da cadeira elétrica, que na verdade a anatomia da cadeira foi feita para anestesiar, né? E quando a gente coloca uma cadeira nas escolas, a gente anestesia, né, o aluno, aquele que é aluno, ausente de luz, ausente de conhecimento, que é um recipiente que está ali para receber, né, uma tábua rasa. Tô chocada, não sabia dessa etimologia. É uma caca. E aí, por exemplo, da minha experiência na Índia, todos os lugares que eu ia, eu digo lugares assim, tradicionais, eu não fiquei em grandes hotéis, eu não tinha essa condição. Ainda que eu tenha condição de ir até lá, eu não tinha uma condição de pegar hotéis luxuosos, né? Sempre havia um chuveiro normal e um chuveiro baixo. Sempre havia um banheiro seco, um banheiro no chão e uma privada normal, porque eles incentivam muito cócoras. Tem os bares, botequinho assim na Índia, o povo joga baralho de cócoras no chão. Toma cervejinha, com a cervejinha apoiada no chão. E aí esse chuveiro mais baixinho, principalmente no sul, é para você tomar banho de cócoras. Olha. Né? Que é a posição mais anatômica, realmente. Não é, né? Então, as pessoas que fazem jardinagem lá na Índia, tarará, é sempre de cócoras. Você vê todo mundo se cozinha de cócoras. As minhas aulas de culinária eram de cócoras, porque era culinária tradicional. Fazer chapaque na pedra de cócoras. Uau. Então, olha que interessante, né? E aí você falou do parto. Nossa, essa posição para mim no parto foi assim, a posição que eu fiquei o parto todo. E também o quanto a abertura da boca e a abertura da pelve, né? Por isso que a gente grita no parto. E na dança clássica indiana, tradicionalmente a gente dançava e cantava. Que claro, a dança foi se transformando, porque se a gente vai dançar um varnam, hoje em dia, um varnam é uma coreografia que tem 12 minutos. Não tem como você dançar um varnam que é super rápido e cantar taquita, taquita, tom, taquita, taquita, tom. Você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Mas é porque tinha essa leitura também, de abrir a base, então de cantar, né? De colocar a voz para fora para abrir a base e conectar com a base da técnica da dança, né? Que te eleva, a técnica que te eleva para uma conexão maior, transcendente. Tudo isso que a gente está falando, né? Incrível. Agora, Ni, vamos falar um pouco, assim, para a gente ir se encaminhando para o final, um pouquinho da relação da Kundalini Shakti com a sexualidade. Se tem algo diretamente relacionado, como que isso acontece, claro que está ali na pelve, né? E o Svadhisthana Chakra também tem a ver com a questão da sexualidade, do prazer, né? O bem-estar físico, enfim. Queria que você falasse, abordasse isso um pouquinho. E se passar pela sua cabeça alguma informação dessa, né? Que tem muitos estudos em relação à mandíbula e à pelve, né? Até estudos da embriologia, que essas duas bolsas foram se separando. Enfim, se aparecer esse assunto aí, você fala também.
Ah, é muito legal. Até eu estava lendo uns artigos esses dias sobre isso, né? Sobre a gênese, né? A formação desde das células que vão se dividindo para formar um ser humano. E as primeiras partes que se formam, a gente dá o nome de deuterostômio e proterostômio, que seria o ânus e a boca. São as primeiras coisas que se formam e depois o serzinho, né? O embriãozinho vai se desenvolvendo. E Norval Baitello, de novo, vou trazer esse professor que eu gosto muito, ele fala que o mundo ele começa muito pela boca, né? Então a gente vê isso nos bebês na fase oral, né? E não só pela boca, mas uma antropofagia de outros corpos. Então o bebê ele sai pela pelve e a primeira coisa que ele faz é vir mamar. Então ele sai pelo canal e mama. Então ele já busca o mundo pela boca, né? Então são muitas relações e essa pergunta que você me faz, né, da sexualidade, para o Tantra é muito simples. Sexualidade é vida, vida é sexualidade, sem tabu, não tem, sabe, essa conversa que historicamente no Ocidente veio como algo impuro, que muitas questões, né, religiosas, institucionais que foram sendo trazidas. Mas o Tantra, basicamente, ele é muito libertador, por isso ele foi tão distorcido também, né? Porque às vezes é difícil você olhar a partir de uma ótica de alguém que foi colonizado com um pensamento como a gente foi, né? De aprisionar o corpo, de aprisionar a ideia, né? O próprio ser. Então, o que acontece? Existe uma parte da filosofia, né? Organizada por Patanjali, que foi um filósofo do século II de Cristo, que ele vai chamar de as 8 partes do yoga, né? Os 8 passos. E um desses 8 passos a gente tem a palavra Brahmacharya. Brahma de Brahma, que é a energia criativa, né? Energia vital. Charya seria esse controle dessa energia. Então, na Índia, ao invés da gente dizer monge, a gente diz Brahmacharini ou Brahmacharya. É aquele que não tem relação sexual, que guarda toda a sua energia vital para uma vida espiritual. Porque essa energia vital é a mesma energia sexual. Então, dentro da tradição do Tantra, você direciona essa energia. Por isso o ato sexual é sagrado. Existem várias técnicas, né? Existem bandas, contrações, existem até posturas e vários significados para que você possa alcançar no ato sexual uma grande meditação, uma transcendência, né? O orgasmo é um estado meditativo, né? Assim, um deleite, né? Então, a gente vai ressignificando todos esses termos e trazendo, acho que, mais para perto da gente, né? Então, o orgasmo como uma potência de vida, né? Sagrado, assim, uau, você sentir prazer, o corpo é todo para sentir prazer, né? O toque, o cheiro, todos os sentidos da mente, né? Então, essa energia sexual, né, que mora ali na raizinha da Kundalini, né, na raizinha da coluna, a Kundalini Shakti, representa essa energia vital. Então, se você tiver uma saúde sexual, se você tiver bem resolvido com a sua sexualidade, se sentir livre, né, você vai se sentir livre na própria vida. E aí, todo esse movimento inverso, por exemplo, a homofobia, a transfobia, todas essas questões que vão sufocando, né, as orientações, como cada um que a gente de repente não pode exercer nossa sexualidade livremente, isso sufoca o ser humano na sua natureza. Não só de uma maneira fisiológica, o sexo como uma necessidade, igual comer, dormir. É uma conexão com o nosso sagrado mesmo, com a vida. Então, por isso é tão importante a gente repensar tudo isso, né? Respeitar todo mundo, né? Todas as orientações. Enfim, mais ou menos isso que eu acredito, né? Você falando e eu assim, só pensando, né? Tipo, realmente. Inclusive, Dorinha, aproveito para falar assim, para a gente finalizar, que dentro do hinduísmo tem muitos deuses e deusas, todo mundo sabe disso, né? Tem uns que eu nem conheço ainda. E a deusa mais linda de todas as deusas é um deus, que é Vishnu, né? Então, essa é uma história, gente, tem 10 mil anos. Hello! E a gente aqui discutindo questão de gênero. Então, Vishnu, ele se manifesta como Mohini. E os outros deuses dizem assim, e aí, Vishnu, que negócio é esse? Se é Vishnu ou é Mohini? Ele falou, sou o que eu quiser.
É energia. Eu conduzo a minha vida como eu bem entender, né? Essa vida é minha, essa matéria que me foi dada, né? Então, eu acho muito lindo. Então, é uma liberdade sexual, uma liberdade de vida, de escolha, de relacionamento, de viver, né? Que Eu seria lindo acho se que funcionasse. seria o máximo. Eu acho que em algumas visões originárias, né? Tô falando bastante essa palavra, mas mesmo aqui eu acho que foi o Ailton Krenak um dia, agora eu não vou lembrar o contexto, em qual entrevista que eu vi dele, mas eu tenho essa lembrança dele trazer essa fala, não lembro mesmo o contexto, mas ele falou, cara, você pode acordar homem, de tarde você é uma mulher, de noite você é um bicho, de madrugada você é uma flor, sabe? De também ter essa relação mais próxima com os outros elementais, né? Com as outras formas de vida e que ser o que você quiser. Eu acho que seria muito mais fácil se as pessoas não fossem condenadas por querer ser o que elas são, né? Acho que essa é a grande questão. Mas enfim, Mi, acho que é isso, né, por hoje. São muitos assuntos, eu teria muitas perguntas ainda para fazer, mas acho que por hora deu para traçar um pensamento assim geral e com informação, né? Porque eu sinto tão importante principalmente falando da yoga, né? Tem tanta coisa e tanta coisa que não buscou o conhecimento na origem, né? Na origem do pensamento, da filosofia, da tradição. Então é uma disseminação aleatória, assim, quase. Eu admiro muito o seu trabalho, assim, toda a sua pesquisa, o quanto você se dedica assim a viver isso de uma forma total, né? Não só nas aulas que você dá, mas enfim, todo o pensamento, tudo que você traz. Então, eu fazia assim questão de trazer você aqui para essa conversa. Nossa, eu que agradeço, que bom, eu ia dizer isso, né, que eu sou muito sua fã, é uma grande honra, assim, porque eu tenho um respeito muito grande por todas as minhas professoras, meus professores, e além de você ser uma grande amiga, você é minha professora, então é uma grande honra, né? E é muito bom, né, a gente poder se conectar para compartilhar as nossas visões de mundo e, de repente, tocar o coração de alguém, agregar positivamente, aproximar outras pessoas para a gente trocar com outras pessoas. Eu sinto que nesse momento de mundo que a gente está vivendo, a gente precisa reforçar, né, todas as ideias ligadas ao amor, às transformações, à consciência. Então, é uma grande oportunidade. Fiquei muito feliz, adorei o nosso bate-papo e ficaria horas. É, muito bom, Ni. Vou encerrar aqui a gravação. Obrigada. Obrigada, pessoal aí que tá vendo. Compartilhem, tá? Dá um like. Vou fazer a blogueira, tá? Aproveita e se inscreva no canal, procure o Instagram, Viva Pelve, tudo de on. E seguimos aqui conectados.